boa tarde. Aqui é o canal Última Hora, mostrando para você os acontecimentos do Brasil e do mundo. Do dia 24 de setembro de 2019. Nós estamos vendo agora aqui pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, diretamente de Nova York, na sede da ONU, das Nações Unidas. E vamos aqui colocar os tópicos, são 14 tópicos, onde nós vamos aqui falar os tópicos que o presidente Jair Bolsonaro está falando na ONU. Eu só tirei o som o som ao vivo de lá direto de Nova York, porque vamos ler os tópicos aqui e eu preciso então ler aqui o que ele está falando, para mim poder passar para vocês toda essa informação que o presidente Jair Bolsonaro faz diretamente da sede da ONU, Organização das Nações Unidas, e ele já está falando há alguns minutos. Esse é o canal Última Hora, mostrando para você os fatos que acontecem no Brasil e no mundo, porque está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 18, que diz: filhinhos, eis que já é a última hora. Mas então você vê aí imagens do presidente Jair Bolsonaro falando diretamente da ONU, realmente um discurso muito corajoso, falando coisas assim que um verdadeiro líder que não esconde nada e não pode esconder nada para a comunidade internacional, para o mundo inteiro. Você vê ali líderes de várias nações ouvindo o nosso presidente, ele falando, discursando ali de uma maneira corajosa, audaz audaciosa, porque é preciso fazer assim, é preciso chegar lá diante daqueles líderes ali mundiais. Muitos daqueles ali são contra tantas coisas, dentre essas coisas contra Israel, contra o Estado de Israel. Mas o presidente Bolsonaro está ali discursando. Vamos ver aqui 14 itens da pauta que ele está discursando, que ele está falando na ONU. Vamos aqui desligar aqui um pouco o som. Vamos desligar o som para podermos falar aqui para vocês sobre essas pautas do presidente Jair Bolsonaro. A primeira coisa que o presidente Jair Bolsonaro está falando, ele está falando que o Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios. Aí você vê todos os representantes dos governos mundiais lá na ONU. Outro item, número 2, ele falou também, está falando sobre que o país esteve próximo do socialismo, levando o país a uma situação de corrupção generalizada. Está falando da grave recessão econômica que o país atravessou nos governos malditos petistas, e as altas taxas de juros e da criminalidade que assolou o país desde o momento
em que os governos corruptos, petistas, assumiram o poder. E fala também dos ataques aos valores familiares e religiosos. É o que ele está falando ali na tribuna das Nações Unidas. O terceiro tópico, ele falou sobre a crueldade do socialismo, o que o socialismo fez no Brasil, o que tentou fazer, né? O que o socialismo vinha fazendo de tão terrível. E ele cita também a Venezuela, coitados que estão sofrendo ali, mas que fala também, ele está falando que o Brasil ele está dando total restrito apoio aos refugiados, ao povo venezuelano. Ele também está falando, falou também do Fórum de São Paulo, esse Fórum de São Paulo terrível, que foi engendrado aqui, teve os principais cabeças para essa organização criminosa que ele falou, e que realmente o Fórum de São Paulo é uma organização criminosa, e ele disse, e que foi criado pelo larápio do bandido do Lula, pelo Fidel Castro, aquele assassino, aquele criminoso, assassino e violador dos direitos humanos, e por aquele ditadorzinho chamado Hugo Chávez. E esses são os principais pontos que o presidente Bolsonaro está falando ali na ONU. E também a questão da Amazônia, o combate aos ataques de outros países, e a mídia, né, que inventou várias coisas aí sobre os incêndios, sobre as calúnias, caluniosas, mentiras que foram faladas, que o Brasil não está cuidando da Amazônia, mas ele ali está desmentindo agora, e que o país que mais protege o meio ambiente é o Brasil. Isso o presidente Bolsonaro acaba de falar. Falando da questão do meio ambiente. Outra questão também em pauta ali, que ele está falando na tribuna das Nações Unidas, as demarcações das terras indígenas e o respeito que os índios do Brasil merecem, porque têm sido desrespeitados e têm sido corrompidos também. Aí ele cita o cacique Raoni, que foi realmente massa de manobra, principalmente daquela esquerda maldita, né? E das pessoas de dentro e de fora do Brasil, que apoiadas por ONGs, essas ONGs criminosas, e que insistem em tratar os índios brasileiros como homens das cavernas, como homens selvagens, como homens sem escrúpulos. O presidente Bolsonaro falando sobre essa questão. Outra questão também que ele está falando, a questão da agricultura, a produção de alimentos, mostrando que 60%, olha, 60% do nosso território é preservado. Para você ver que o presidente Bolsonaro tem falado assim umas verdades extraordinárias. Vamos aqui então passar o segundo ponto, já que o vídeo não pode ser muito grande, mas aí está o pronunciamento do presidente Bolsonaro na ONU. Esse é o canal Última Hora, mostrando para você as coisas que acontecem no Brasil e no mundo, e aqui repercussão do discurso do presidente Jair Bolsonaro na sede das Nações Unidas em Nova York. Canal Última Hora, mostrando para você as coisas que acontecem no Brasil e no mundo.